Talvez você tenha feito constantemente estas perguntas. Onde posso encontrar refúgio num mundo cheio de conflitos? Ou, como e onde posso encontrar força para vencer nesse mundo que oferece tantas derrotas? Acompanhe agora com o pastor Edson Bruno mais um programa Encontro com a Palavra. Olá, seja bem-vindo a mais um Encontro com a Palavra. Estamos estudando o livro de Hebreus. Tenho desafiado você a descobrir e enfocar o argumento deste livro. No final do capítulo 10, o autor exorta seus leitores a não abandonarem sua fé. Ele começa fazendo uma lista de razões para que eles não abandonassem a fé, porque eles tinham sido salvos pela fé, deveriam viver pela fé e não deveriam abandonar a fé por causa do que ela é. No versículo 6 do capítulo 11, ele os exortou a não abandonarem a fé por causa do que a fé pode ser. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele, referindo-se a Deus, se aproxima, precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. O autor tinha citado pessoas que agradaram a Deus porque tiveram fé e contou de um homem chamado Enoque que foi arrebatado por causa de sua fé. Uma vez ouvi um velho pregador contar que Enoque já era um homem velho, que sempre tinha andado com Deus. Um dia, Deus chegou para ele e disse: Enoque, já estamos mais perto da minha casa do que da sua. Por que você não vem para casa comigo, hein? Aí então Deus simplesmente levou Enoque para casa, no céu. O autor de Hebreus diz que Deus levou Enoque, porque Enoque agradou a Deus. Abel também teve fé, e Deus deu testemunho de justiça de Abel. Portanto, pela fé, você pode assumir uma posição na qual Deus declare que você é justo, porque o agradou com a sua fé. O autor finalmente conclui este argumento dizendo que, sem fé, é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Jesus disse: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Jesus também acrescentou uma promessa: pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Se você não está recebendo nem encontrando, e se a porta tem ficado fechada para você, alguma coisa deve estar errada com a maneira como você está pedindo, buscando ou batendo. Jesus disse que todo o que pede, todo o que busca e todo o que bate, todos têm resposta. Encontramos o mesmo conceito em Hebreus. Se você se aproxima de Deus, deve crer em quem Ele é. Isso é fé. E você deve crer que Ele recompensa aqueles que o buscam diligentemente. E o que significa buscá-lo diligentemente? Jesus falou sobre ficar pedindo, ficar buscando e ficar batendo. Buscar é pedir intensamente, bater é buscar insistentemente, que significa oração persistente. É este tipo de oração que Jesus ensina em suas parábolas. Deus disse ao profeta Jeremias: vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Novamente, o argumento do livro de Hebreus é: não abandone sua fé, porque sem fé você não consegue agradar a Deus e nem se aproximar dele. Por isso, não importa o que aconteça, não abandone a sua fé. Continuando este capítulo da fé, o autor apresenta algumas evidências cristãs muito importantes. Estas evidências cristãs referem-se às pessoas que tiveram fé. Você ainda lembra um pouco das suas aulas de gramática? Sabe identificar um verbo? Então leia o capítulo 11 e sublinhe todos os verbos que são as palavras que indicam ação. Depois que fizer isso, terá diante de você um sermão sobre fé. Todos estes heróis de fé foram pessoas que fizeram alguma coisa. Por isso costumo dizer que fé é um ato de acreditar em alguém ou em algo que você não consegue ver, baseando-se em evidências. Tem de haver alguma ação da sua parte que indique que você realmente tem fé. Existia um homem chamado Noé. Deus se aproximou de Noé antes de acontecer a primeira chuva sobre a terra. Ele disse: olha, Noé, vai chover e quero que você construa uma arca. Aí então Noé perguntou para Deus: ah, tá bom. O que é chuva e o que é arca? Coisas que não vemos, diz o autor de Hebreus.
Noé nunca tinha visto nenhuma daquelas coisas, mas pela fé, divinamente instruído, movido pelo temor a Deus, preparou uma arca para a salvação de todos de sua casa. Com isso veio a condenação do mundo, mas ele se tornou herdeiro da justiça que vem pela fé. Foram necessários 120 anos para construir aquela arca. Nunca tinha chovido antes. Nunca ninguém tinha construído qualquer coisa parecida com uma arca. E Noé levou 120 anos para construir aquela arca que mais parecia um avião cargueiro. Era um navio fantástico. Enquanto construía, Noé falava da justiça de Deus, mas ninguém acreditava. Um dia a porta da arca se fechou e a chuva começou a cair. E a água começou a subir. A única forma de se salvar era através daquela arca. Segundo o apóstolo Pedro, a arca é uma figura da salvação. Nesse capítulo de Hebreus aprendemos que Noé é uma figura de fé, do que significa fé e do que a fé pode fazer. Pela fé, Noé é avisado a respeito de coisas que ainda não se via. Você pode dizer que isso foi evidência externa de fé. Deus avisou Noé, falou com ele. Noé, movido por santo temor, esta foi uma evidência interior de fé, da resposta à palavra de Deus. E é aí que a fé se torna prática. Noé construiu uma arca. Ele fez alguma coisa. Ele se movimentou. Ele construiu uma arca que salvou toda a sua família e serviu de testemunho para todo mundo de que ele foi justo por causa de sua fé. Mas a lista de exemplos de fé não para com Noé. Começando por Abraão, o autor continua a citar outros heróis da fé. Como poderíamos falar naquelas pessoas sem falar de fé? Qual é a explicação para um homem como Noé passar 120 anos construindo uma arca por causa do fenômeno chuva que ninguém jamais tinha visto? Noé foi uma evidência do Deus invisível. No contexto deste relato, o autor estava dizendo para que seus leitores não abandonassem a fé. O capítulo 11 de Hebreus já recebeu o nome de o Hall da Fama da Fé, ou a Galeria de Heróis da Fé. O autor inicia o capítulo 12 dizendo: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, tendo os olhos fixos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Ouça a explicação da ilustração que o autor faz. É como se estivéssemos em um estádio, todos atletas participando de uma corrida. Na arquibancada, uma grande nuvem de testemunhas que já participaram da corrida, sentadas, atentas ao nosso desempenho. Você acha que as pessoas que já morreram sabem o que nos acontece hoje? Muitos acreditam nesta interpretação para a metáfora do início do capítulo 11. Preste atenção nessa história que eu vi uma vez sobre um jogador de um grande time. Ele não era um dos melhores atacantes e por isso estava no time reserva. O treinador achava que ele não era muito motivado. Um dia antes de uma partida muito importante, o jogador recebeu a notícia de que seu pai tinha morrido e teve de ser dispensado do treino para ir ao enterro. Mas ele voltou antes do jogo e no vestiário pediu ao treinador que o colocasse no time titular naquele jogo. Quero jogar essa partida para o meu pai. O senhor me coloca no time? Comovido pelo rapaz, o treinador o colocou como atacante do time titular para aquela importante partida. Aconteceu que naquele dia o jovem fez uma partida excelente e, graças a ele, o time ganhou. Mais tarde, o treinador lhe perguntou: como a morte do seu pai pôde motivá-lo tanto assim, hein? O jovem respondeu: treinador, meu pai nunca perdia um jogo do nosso time, mesmo quando eu não jogava. Na verdade, ele não podia assistir a nenhum deles porque era cego. Por isso ele nunca me viu jogando. Mas agora, ele está no céu e de lá ele pode me ver. Então hoje eu joguei para o meu pai, porque esta foi a primeira vez que ele me assistiu jogar. Você acredita nisso?
Muita gente interpreta o primeiro versículo do capítulo 12 aqui de Hebreus ao pé da letra. De acordo com o autor de Hebreus, não devemos abandonar nossa fé, porque existe uma grande nuvem de testemunhas nos assistindo. A partir do capítulo 12, o autor encerra sua argumentação e começa a fazer aplicações tremendas de todo o seu ensino. Você está lembrado que, quando estudamos o livro de Jó, fizemos um estudo sobre as 30 razões pelas quais Deus permite que seu povo sofra? Naquele estudo mencionamos o capítulo 12 de Hebreus, em que o autor afirma que às vezes a razão para você estar sofrendo é que você está sendo castigado. Às vezes a razão do nosso sofrimento é alguma disciplina que Deus está aplicando em nossas vidas. A Bíblia afirma que Deus castiga o filho que ama. Mas quando você vir alguém sofrendo, não se precipite em dizer que a pessoa está passando por um castigo por causa de algo que fez, porque pode ser que não seja esse o caso. Mas, de acordo com este autor, se você está sofrendo porque está sendo disciplinado, o seu sofrimento é uma confirmação de que você é um filho de Deus. Imagine que você veja algumas crianças aprontando e falando palavrões no seu quintal, e você diga à sua esposa: "Se fossem meus filhos, eles iam ver." Aí sua esposa se vira e diz: "Mas, querido, estes são os seus filhos." Você ia se levantar e tomar alguma atitude com eles só porque são os seus filhos, não ia? Se não fossem, você não teria nenhuma responsabilidade sobre eles. Mas são seus filhos, e é você quem deve discipliná-los. Esta é a argumentação do capítulo 12. Suportem as dificuldades recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Se vocês são disciplinados, então vocês são filhos legítimos. Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Apocalipse 3,19 diz: "Repreendo e disciplino aqueles a quem eu amo. Por isso seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato." O que está batendo à porta da sua vida? Às vezes os problemas são um castigo de amor do Pai do céu que está tentando chamar nossa atenção. Segundo o autor, esta disciplina produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela são exercitados. Depois de falar sobre disciplina, o autor faz uma profunda exortação sobre hospitalidade. Não se esqueçam da hospitalidade. Foi praticando-a que, sem o saber, alguns acolheram anjos. Depois ele fala para que nos lembremos dos prisioneiros como se estivéssemos presos com eles. E o autor conclui esta maravilhosa obra-prima com uma exortação para que obedeçamos aos pastores responsáveis pelo nosso bem-estar espiritual. Que pena, temos que terminar. Deus lhe abençoe. Que lição importantíssima. Obrigado, pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo encontro com a Palavra.